E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Abderenge e hoje eu trago aqui um circuito com fonte de tensão alternada, beleza? Bom, vamos lá. Antes de começar, vai estar na descrição do vídeo o link da minha conta do Instagram para ter um conteúdo complementar. Então no final do vídeo, dê uma passada lá, se inscrevam, sigam para ter um conteúdo mais completo e complementar que os vídeos do YouTube. Show? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o meu circuito, e ele fala que a partir do circuito determina a frequência, a resistência desse resistor, a indutância desse indutor e a medição do voltímetro no amperímetro. Beleza, tranquilinho, questão tranquilinha. Ele fala também que a função do tempo é 100 vezes cosseno de 200t mais 60. E o da corrente, ou seja, essa função do tempo em relação a essa fonte de tensão alternada, obviamente. E a corrente que vai circular no circuito está obedecendo essa função aqui em relação ao tempo, tá? Show, tranquilinho. Ele também fala para a gente que a capacitância desse capacitor é de 500 microfarads. Show. Beleza. Ser cosseno aqui faz sentido, né? Porque a gente está trabalhando com fonte de tensão alternada. E o que é essa fonte de tensão alternada? É aquela que fica alternando sua polaridade. Ou seja, às vezes ela vai ter valores positivos, outras vezes ela vai ter valores negativos. Então, faz sentido se a gente analisar uma função ao longo do tempo, uma função mais ondas que ficam alternando entre valores positivos e negativos, né? Então tá, o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui todo o procedimento de resolução e alguns devem estar estranhando o uso do cosseno. Fique tranquilo que as regras, os cálculos vão dar os mesmos resultados usando o cosseno em relação ao seno. Alguns autores, no início do aprendizado, gostam de trabalhar com seno aqui. Então não fique preocupado se eu usar cosseno. O cosseno também dá os mesmos resultados em relação ao seno. Beleza? Mas, se você fizer questão de usar o seno, é só pegar 200t, escrever 100 vezes seno de 200t mais 60 mais 90. Entendeu? Então você vai pegar o que está dentro do parênteses e vai somar mais de 90 graus. Ok? Mesma coisa aqui para a função da corrente. Vai ser seno de 200t mais 15 mais 90 graus. Ok? Aí você passa para seno e trabalha também. Mas a metodologia é a mesma. Mesmo que use cosseno e seno, tanto faz. Porém, se eu estou trabalhando com a fonte de tensão na função cosseno, a corrente também tem que estar na função cosseno. Se fosse seno, a corrente também tem que estar no seno. Show? Beleza, vamos lá. Já observa aqui, fonte de tensão alternada. Depois vem um resistor, um indutor e um capacitor. Bom, já observa, ó, circuito RLC, série, ou seja, um circuito que eu tenho um resistor, um indutor e um capacitor em série, ok? O voltímetro está medindo a tensão desse resistor. E o amperímetro está medindo a corrente que vai passar em todo o circuito, né? Porque ele está em série a todo o circuito, então ele vai medir a corrente que está passando em tudo, corrente total. Show? Tá, o que vai acontecer? A primeira coisa que eu vou fazer é passar as funções que ele me dá, todas as funções, eu vou passar para a forma de fazor, tá? Então, se eu tenho a função do tempo e a função da corrente, eu vou transformá-las elas em um fazor. Ou seja, o que é isso? Fazor, na verdade, é um número complexo. Um número complexo que tem o objetivo de representar uma função que varia o ângulo ao longo do tempo, tá? E o que vai acontecer? Se eu tenho aqui, lembrando que talvez você não esteja lembrando o ângulo variando em função do tempo, mas 200 vezes t, na verdade, é igual a um ângulo, se você parar para ver matematicamente, tá? Mas isso daí é só definição, só conteúdo, definição teórica, que não influencia tanto nos cálculos aqui. Eu quero ir mais para o objetivo da resolução, tá? Então, entenda. Uma função cosseno, eu vou poder transformar em circuito CA em fazores, tá? E esse aqui é o nosso formato de fazor, que é o valor de pico, né? Você pega os valores de pico
e depois abre uma abazinha para mostrar qual é o ângulo de fase, de adiantamento ou atraso. Lembrando, adiantamento e atraso tem a ver de novo com o conteúdo teórico. Adiantamento é quando a função da onda em relação ao tempo está um pouquinho mais à frente em relação tá um pouquinho mais à frente em relação ao normal, a posição normal, né? E o atraso que está um pouquinho mais atrás. Então, mas isso daí, de novo, a gente teria que trabalhar nos gráficos, que não é necessário, tá? Então, para resolver essa questão, e outra coisa, se vocês quiserem que eu faça um embasamento, faça um vídeo mais embasado nesse conteúdo teórico, deixe aí nos comentários, para eu ter uma noção, e deixe aí focando nas dúvidas que vocês têm, porque o conteúdo é muito abrangente, e eu quero fazer um vídeo que ajude vocês. Então, comentem aí se vocês gostariam de um vídeo assim, falando os principais pontos que vocês têm dúvida, tá? Para eu saber o que botar. Ok. Então, primeira coisa que eu faço, passar as funções para Phasor. Tranquilinho, pego o valor de pico, com o ângulo de fase numa abinha do lado, tá? Não tem nenhum produto aqui, é só uma representação. Isso daqui, um Phasor, na verdade, é um número complexo. Se vocês pararem para ver, para quem já estudou número complexo na forma polar, um Phasor o Phasor nesse formato aqui, que é um número complexo, também é um número complexo na forma polar. Porque se lembra qual era o formato do número complexo na forma polar? Era justamente z igual ao módulo Vz elevado a θ, né? Aqui é a mesma coisa. O R, que na verdade está sendo nosso valor de pico, está sendo um módulo da seta que a gente vai ver mais à frente. Mas, só adiantando aqui, esse daqui é o formato de um número complexo na forma polar. Mas só que com um formatozinho diferente, mas é a mesma coisa. Ó. Esse daqui é o módulo do número complexo e esse daqui é o ângulo do número complexo, o argumento, entendeu? Se você falar em linguagem de números complexos é isso, tá? Mas só estou ressaltando aqui a transformação de função para Phasor, ok? Show! O que vai acontecer? Eu tenho a função fonte em relação... eu tenho os dois Phasores já definidos, ó. Escrevi aqui os dois Phasores, valores de pico, abazinha, ângulo de fase, de adianto ou atraso. Aqui no caso são dois de adianto, porque são mais e mais, ok? Então, primeiro passo concluído. Agora, vamos achar a frequência. Como é que a gente vai fazer isso? Uma função ao longo do tempo, que eu peguei aqui, por exemplo, a função da tensão. Qualquer função, né? Mas a função da tensão que eu resolvi pegar. Sua equação característica, sua fórmula característica, é definida por V de t igual ao valor de pico, valor máximo, vezes o cosseno de ômega t mais θ. Esse aqui é a fórmula característica, né, que a gente usa uma função cossenoidal, né? Ou seja, o valor máximo da onda vezes o cosseno da frequência do ômega t, e é isso que eu queria ressaltar. Esse Wzinho aqui se chama ômega, e ômega, no caso, é justamente a frequência angular, tá? E o vezes t é a variável tempo, mais o ângulo θ, que é aquele que representa o adianto ou atraso, tá? Então, eu já posso ressaltar aqui que esse ômega aqui é a frequência angular. E para ver aqui comigo que a frequência angular, ela tem uma forma, o cálculo dessa frequência angular, não é a mesma frequência que ele está pedindo na questão, tá? Ele está pedindo, a frequência angular não é a mesma frequência que ele pede no enunciado, tá? E o que acontece? A frequência que ele pede no enunciado é o número de ondas após um período de tempo, entendeu? Então, o que vai acontecer? O cálculo dessa frequência angular, desse ômega, é achado por 2 vezes π vezes o f. Ó, aqui, ó, essa aqui,
a tal frequência que ele está falando no enunciado pode ser achada nessa formulazinha. E vocês concordam comigo que se eu tiver o valor do ômega, eu vou ter só uma variável nessa equação? Eu vou ter a variável da frequência? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma comparação entre essa função e essa função aqui. Show? A função de pico, o valor de pico é 100. A frequência angular é 200. E o ângulo θ é 60. Então, eu já posso comparar essas duas equações aqui, dizendo que esse aqui é o meu valor de pico, essa é a minha frequência angular. Então, o que vai acontecer? Eu tenho o valor da frequência angular para substituir aqui nessa equação. Então, vamos lá. Eu vou igualar o ômega a 2πf e fazendo 200 igual a 2π vezes f. Pronto. Isolando o f, eu vou achar finalmente a minha frequência. A frequência vai ser igual a 100 divididos por π. Tá? Eu não vou fazer essa divisão, porque vai dar um número quebrado, e eu quero que facilite, mais à frente vai facilitar os meus cálculos. Então, eu já tenho uma resposta aqui. Frequência é igual a 100 sobre π Hz. Show! Beleza, vamos agora para o terceiro passo. Bom, aí o que vai acontecer? Eu tenho aqui o meu circuito composto pela resistência, pelo indutor e pelo capacitor. Qual vai ser o próximo passo que a gente vai cumprir? O nosso próximo passo é justamente aplicar as leis de Kirchhoff para justamente achar a impedância total do circuito, ok? Lembrando que lei de Kirchhoff de circuito de tensão CC vale também para circuito com fonte de tensão CA. Então, fique ciente de que você pode aplicar a lei das malhas, lei das correntes, a lei de Ohm também funciona para esse tipo de circuito, então fique tranquilo que você pode ainda usar os conhecimentos que você tem de circuito CC, ok? Vamos lá. Impedância, a gente já tem que estar sabendo, né, de conteúdo teórico, que a soma é justamente um número complexo composto pela soma de uma parte real e imaginária. A parte real é representada tem valor da resistência do ramo, né, do circuito. E a parte imaginária tem o valor da reatância indutiva ou capacitiva ou indutiva ou capacitiva. Tá? Isso daí já é um conhecimento teórico. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou aplicar a LKT desse circuito e achar a impedância total. Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar a tensão da fonte menos a queda de tensão desse resistor, menos a queda de tensão nesse indutor, menos a queda de tensão nesse capacitor. Ou seja, igualar a soma das tensões a zero. Ok? Show. LKT normal que a gente sempre fez. Tá? O que vai acontecer? Eu vou isolar a fonte, igualar VR mais VL mais VC. Vou abrir cada tensão na equação. Ou seja, a tensão da fonte vai ser justamente igual ao valor da impedância total do circuito vezes a corrente total do circuito. Tá? A tensão desse resistor aqui vai ser justamente a resistência do resistor vezes a corrente total que está girando no circuito. Ok? A tensão nesse indutor vai ser justamente a impedância, né? A impedância desse ramo vezes a corrente que vai passar por esse ramo. Lembrando que a impedância desse ramo, como tem um indutor aqui, vai ser composto só por um valor imaginário. Um valor imaginário que vai ter dimensão igual ao valor da reatância indutiva. Por isso que eu faço I vezes a reatância indutiva desse indutor. Ok? Vezes a corrente total, que é a lei de Ohm, né? Depois eu faço a queda de menos a... Por que eu coloquei esse menos aqui? Porque justamente a impedância desse ramo aqui, do capacitor,
é justamente representado por um valor imaginário que vai ser negativo, tá? Por isso que eu coloco menos, porque ele se você lembrar de números complexos, ele vai ser uma setinha apontada para baixo. Quando se trata de um capacitor, a impedância é sempre negativa, 90 graus para baixo. Por isso que eu coloco menos I, tá? O que vai acontecer? Vai ser justamente a impedância desse ramo aqui, vai ser justamente o valor negativo da reatância, valor negativo da parte imaginária da reatância capacitiva desse capacitor. De novo, conteúdo teórico que a gente tem que ter para conseguir sacar esse detalhe, tá? Vezes a corrente, e justamente aplicando para cada um deles foi aplicada a lei de Ohm, ok? O que vai acontecer? Eu vou cortar todas as correntes da equação. Tudo está sendo multiplicado pela corrente, vou cortar tudo, tá? Beleza. Cortando todas as correntes, eu consigo achar a equação da impedância total nesse circuito, que vai ser igual a uma parte real, que vai ter tamanho igual ao valor da resistência, mais ou menos, porque a gente não sabe se é predominantemente indutivo ou predominantemente negativo. Não, a gente não sabe se a reatância ela é predominantemente indutiva ou predominantemente capacitiva. Lembrando que se essa soma aqui, se a reatância indutiva for maior do que a capacitiva, então a gente escreveria R mais I vezes a reatância, tá? Se a reatância capacitiva fosse maior, então a gente escrever R menos I vezes X, vezes a reatância. Então, a gente vai ver melhor no diagrama da impedância mais à frente, tá? Então, eu já tenho aqui as minhas duas equações da impedância total. Essa daqui vai ser a fórmula da impedância total do circuito, ok? Então, vamos lá. Outra coisa. O valor da impedância aqui eu escrevi em forma dos valores que ainda não conheço, mas que vai ser necessário para a gente, mais à frente, que eu vou conseguir fazer uma comparação, tá? Então, esse daqui é a equação básica para eu poder montar o meu diagrama de impedância, tá? Que a gente vai ver no próximo slide. Porém, eu posso calcular também a impedância total, que é esse Z aqui, a impedância total, sabendo que eu já tenho a tensão na fonte e a corrente total do circuito, que a gente viu lá no início. A impedância total pode ser achada com a tensão da fonte divididas pode ser achado pela tensão da fonte divididos pela corrente total do circuito. É a nossa lei de Ohm, ó. A REC total do circuito é igual a fonte, a tensão total, divididos pela corrente total. Aqui, ó, eu apliquei a lei de Ohm basicamente com os conhecimentos que eu tenho. E lembra quando eu peguei a V da fonte e transformei no formato de fasor? Então, a corrente também foi transformada no formato de fasor. E o que vai acontecer? Eu vou aplicar a divisão entre os dois fasores, tá? Lembrando que impedância não vai ser um fasor, vai ser também um número complexo, que nem o V da fonte, V da corrente. Porém, o V da fonte e a corrente são fasores. Não quer dizer que a impedância total também vai ser um fasor. Vai ser um número complexo também, tá? Por que eu estou fazendo isso? Para justamente achar o valor da impedância, do número complexo da impedância, que vai ser justamente realizando essa divisão aqui, vai ser justamente igual fazendo divisão de números complexos polares. Como eu faço isso? Pego o módulo dos números complexos e divido, tá? Os argumentos ângulos de fase eu subtraio quando eu faço uma divisão. Se fosse uma multiplicação, eu faria o produto dos módulos, 100 vezes 5 raiz de 2, e depois abro a abazinha,
com 60 mais 15, ok? Então, multiplicação e divisão, eu aplico esses métodos. Eu aplico esse procedimento para realizar, ok? Então, como é uma divisão aqui, eu fiz 100 dividido por 5 raiz de 2. Deu 20 raiz de 2. E como é uma divisão, faço os argumentos. O argumento, na verdade, é o nome que se dá para esse ângulozinho aqui, tá? Então, aí eu faço 60 menos 15. Então, ficou assim o resultado, ó. E eu acho outro formato para impedância, ok? Impedância total. Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho esse formato e esse formato aqui para achar a impedância total do circuito. Bom, aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai justamente montar o diagrama da impedância que a gente achou, essa tal impedância total que a gente falou, tá? Então, o que vai acontecer? Eu montei justamente o diagrama daquela impedância que a gente viu antes, tá? Como? Baseado nas informações que a gente tinha, ó, o seguinte. Se lembra que eu falei, impedância é um número complexo composto por parte real e imaginária, ok? Show. O que vai acontecer? Se é composto por uma parte real e imaginária, é composto por uma parte de tamanho R da resistência lá do circuito e composto por uma parte de tamanho igual ao valor da reatância, tá? Que vai dimensionar a parte imaginária, ok? O que vai acontecer? O número complexo da impedância vai se representar justamente por essa seta aqui no diagrama da impedância, tá? E o que vai acontecer? O tamanho dessa seta aqui a gente já descobriu. Era de modo de 20 vezes raiz de 2, ok? Então você já pode, a gente já tem o valor que a gente calculou no outro slide, que o tamanho da seta era igual a 20 vezes raiz de 2. O ângulo de fase, que é o argumento, era justamente 45 graus, tá? Então, eu já tenho aqui as duas fórmulas necessárias para montar aqui meu diagrama por completo. Ó, eu posso montar assim. Meu diagrama de impedância pode ser achado pela resistência, pela parte real da resistência, parte real da impedância, da reatância, e a resultante, que sendo a impedância total, como sendo tamanho 20 raiz de 2, argumento 45 graus, ok? O que vai acontecer? Eu tenho aqui, vocês concordam comigo, isso aqui é um triângulo retângulo, tá? É um triângulo retângulo da impedância, ok? O que vai acontecer? Você concorda comigo que eu vou poder aplicar a lei do seno, lei dos cossenos, da tangente para achar cada valor aqui? E lembrando que, de novo, a parte real, que é essa seta aqui, tem tamanho igual ao valor da resistência, e a parte imaginária aqui tem tamanho com valor igual a da reatância. Então, no enunciado da questão, ele pede para a gente calcular o valor da resistência, que é basicamente achar o valor do tamanho dessa seta aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou aplicar o cosseno, né? Já que eu tenho um ângulo e eu tenho a hipotenusa do triângulo. Então, o que vai acontecer? Eu acho a resistência sendo igual a o tamanho desse lado aqui do triângulo sendo igual a valor da resistência, que no final vai dar um valor de 10 ohms. Tá? Então, a gente já achou uma das respostas, tá? Que é o valor de 10 ohms para a resistência, ok? O que vai acontecer? Agora a gente vai achar da reatância, o tamanho desse lado aqui, que vai ser igual a reatância, que por sua vez vai nos ajudar a achar a indutância daquele indutor, tá? O que vai acontecer? Eu montei aqui de novo o diagrama da impedância e eu vou aplicar agora o seno. Por quê? Porque eu quero o cateto oposto, tamanho dessa seta aqui imaginária, tá? O cateto oposto em relação ao ângulo, né? Que no final eu tenho a hipotenusa e eu tenho o ângulo, o argumento aqui do triângulo, tá?
que vai acontecer? Eu vou justamente aplicar seno igual a cateto oposto, que é de tamanho igual a reatância que a gente não sabe se é capacitiva ou indutiva do circuito, divididos pelo tamanho da hipotenusa, que é 20 vezes raiz de 2. Lembrando que a reatância, que é o tamanho dessa seta aqui, é fruto, que a gente viu anteriormente, da subtração entre a reatância indutiva e a capacitiva. Então, ó, eu posso modificar o valor da reatância justamente pela subtração da reatância indutiva pela capacitiva, tá? Show! O que vai acontecer? Eu vou ter essa equação aqui. Seno de 45 é igual a reatância indutiva menos a capacitiva divididos pela hipotenusa, que é 20 vezes raiz de 2, ok? O que vai acontecer? Dá para eu calcular o valor da reatância capacitiva. O valor da reatância capacitiva tem uma formulazinha mágica que... O que vai acontecer? Passando 20 vezes raiz de 2 para o outro lado, show. O que vai acontecer? A reatância capacitiva, a gente tem que estar sabendo uma formulazinha mágica para calcular a reatância capacitiva, que é dada por sendo 1 sobre 2 vezes π vezes C. Ou também 1 sobre ômega, que era aquela frequência angular, você lembra que isso aqui é igual à frequência angular, vezes a capacitância. E olha só, a reatância capacitiva, a gente tem, ela vai ser igual à divisão de 1 sobre 2 vezes π vezes a frequência. A frequência a gente calculou lá no início, lembra? Que era 100 sobre π. Show, posso substituir aqui. Capacitância ele me deu 500 microfarads no enunciado. Então, substituindo os valores na equação, eu vou poder achar essa reatância capacitiva, que vai ser justamente igual a um número bonitinho de 10 ohms. Show! Eu tenho isso aqui, vou substituir aqui. Substituindo, eu vou ter agora apenas faltando o valor da reatância indutiva. Show, vou isolar ele. E no final, eu vou achar a reatância indutiva sendo igual a 20 ohms. Show! O que vai acontecer? Através da reatância indutiva, eu vou poder calcular a indutância do indutor. Como? Eu vou agora aplicar a outra formulazinha mágica, a gente tem que ter o conhecimento do cálculo da reatância indutiva. Reatância indutiva vai ser igual a 2 vezes π, vezes a frequência, que a gente já sabe, vezes a indutância, que a gente não sabe o que a gente quer. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou substituir os valores da reatância indutiva, que a gente acabou de calcular, que era 20 ohms. Vou agora substituir a frequência, que a gente viu no início, que era 100 sobre π, vezes a indutância. E no final, a gente vai descobrir que a indutância daquele indutor era de 0,1 Henry. Então, ó, já temos o outro valor que estava pedindo no enunciado. Tá vendo? Show! O que vai acontecer agora? Com todos esses valores que a gente tem, a gente pode simular, se vocês forem tentar simular no simulador, a gente tem, se vocês substituir lá no simulador, é só usar a função da tensão sendo igual a essa, a resistência do resistor sendo igual a 10 ohms, a indutância do indutor sendo igual a 0,1 Henry e a capacitância do capacitor sendo igual a 500 microfarads. Show? Aí, e a frequência, não esqueçam de colocar a frequência para tensão, para a função da tensão, sendo 100 divididos por π Hz. Ok? Isso daqui já são os resultados que a gente já tem para vocês já poderem simular, tentar simular, tá? O que vai acontecer agora? O último passo que a gente precisa é achar o valor da medição desse voltímetro e do amperímetro, tá? O que vai acontecer? Para eu determinar a medição do voltímetro e do amperímetro, eu vou ter que lembrar de um conteúdo novo que a gente descobre em circuito CA, que é justamente o valor RMS. O valor RMS é um valor específico que a gente usa para as funções de onda, que é um valor bem específico, que eu não vou entrar no mérito
de detalhar como ele é achado. Porém, o valor da tensão que é medida pelo voltímetro por amperímetro são valores sempre em RMS, tá? Valores eficazes em outros autores, né? Por outros autores. Então, o que vai acontecer? O valor da tensão medida pelo voltímetro por amperímetro são justamente valores RMS, que podem ser achados usando essas formulazinhas mágicas. O valor de pico divididos por raiz de 2 o valor de pico dividido por raiz de 2. No caso da medição do voltímetro, vai ser justamente a tensão RMS, que vai ser a tensão de pico desse ramo aqui, que justamente é do resistor, dividido por raiz de 2. Mesma coisa para a corrente. A corrente vai ser o valor de pico da corrente que vai passar por esse amperímetro, que é a corrente total, dividido por raiz de 2. E o que acontece? Essa corrente de pico é justamente aquela corrente que ele dá no enunciado. É o 5 vezes raiz de 2, é o valor máximo. Então, a corrente RMS que vai ser medida pelo amperímetro vai ser justamente o valor de pico da corrente, da função da corrente, que é o 5 vezes raiz de 2, divididos por raiz de 2. Então, a medição do amperímetro vai ser igual a essa divisão, que vai ser igual a 5 amperes. E assim a gente já acha uma resposta. Tá? Agora, isso daqui é para o amperímetro. Agora, para o voltímetro, que é um pouquinho mais trabalhoso, como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que a tensão no resistor é igual a impedância, não, a tensão no ramo nesse ramo aqui, que está o resistor, vai ser igual a impedância desse ramo aqui vezes a corrente. Porém, a gente sabe aqui, a gente já pode observar, que a impedância daqui, o número complexo daqui, é composto só pela resistência. Então, o que vai acontecer? Eu já posso afirmar que a tensão naquele resistor é igual à resistência do resistor vezes a corrente, ok? E a resistência está representando um valor totalmente real, ou seja, um valor que não tem ângulo de fase e argumento nenhum, tá? Então, isso daqui, se eu for se dizer, isso aqui é a impedância, tá? Mas que no caso só está sendo definido pela resistência. E por estar sendo só definida pela resistência, o argumento do número complexo dessa impedância é igual a 0 graus. Ela não é adiantada nem atrasada, tá? O que vai acontecer? A corrente eu já tenho, se lembra que a gente passou para o formato de fasores, né? Passando isso aqui para formato de fasor no início, e achamos esse formatozinho aqui da corrente, em forma de fasor, tá? Em forma de fasor e mais especificamente número complexo polar, tá? A resistência eu resolvi transformar aqui, isso aqui está representando a impedância daquele ramo ali, que é composto só pela resistência, ou seja, a impedância é composta só pelo tamanho de módulo que a gente calculou, tamanho de 10 ohms, né? Naquele outro slide, a gente descobriu que a resistência era justamente do tamanho de 10 ohms, né? Então, substituindo lá no final, ó, substituindo o tamanho daquela impedância composta só pela resistência, vai ser de tamanho de 10, ângulo de fase e argumento de 0 graus. Ok? Fazendo esse produto aqui justamente para achar a tensão desse resistor, para justamente achar a tensão que está passando aqui, a gente faz o produto, que de novo vai ser 10 vezes 5 vezes raiz de 2. Vai ser 50 vezes raiz de 2. Com o argumento sendo a soma de 0 graus com 15. Vai dar 15 graus, ok? Por quê? Porque tem um produto aqui, entendeu? Produto, a gente multiplica os módulos e soma os argumentos, ok? Eis o fruto desse produto aqui, tá? Vou passar isso aqui, já que é a função da tensão, ou seja, isso aqui é um fasor, eu vou poder transformar isso aqui numa função em relação ao tempo. Uma função em relação ao tempo que vai ficar no formato, ó,
5 vezes raiz de 2 vai ser o valor de pico, ó, valor de pico, com um ângulo de fase sendo mais 15 graus. Esse daqui é a minha função em relação ao tempo da tensão que está sob o resistor, tá? Que vai ser justamente a função em relação ao tempo da tensão que está nesse resistor, tá? Então, o que vai acontecer? Eu já tenho aqui, vou usar aquela formulazinha mágica para cálculo de tensão RMS de tensão. Aplicando aquela formulazinha mágica, a gente sabe que o valor de pico dividido por raiz de 2 vai ser o valor RMS, que vai ser o resultado medido pelo voltímetro. Então, eu vou achar, substituindo, eu vou justamente achar o valor RMS medido pelo voltímetro, estava medindo o resistor, sendo igual ao valor de pico, 50 raiz de 2, divididos por raiz de 2. E finalmente acho a medição no voltímetro sendo igual a 50 volts. Ok? E é isso. Achamos a resposta final. E, bom, aí já achamos todas as respostas, aí eu prefiro terminar por aqui. Deixem aí nos comentários o que acharam do vídeo, se vocês têm alguma dica, alguma opinião, se vocês entenderam tudo direitinho. Me deixem aí ciente de tudo aí nos comentários, beleza? Bom, agradeço pela atenção, até o próximo vídeo.